Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu sei que quando nós vemos um vídeo desse e ações assim, eu tenho certeza que nasce no seu coração uma vontade imensa de pregar o Evangelho, né? Você sabe, existe um clamor aí dentro que chama, que te atrai para que você também seja parte disso que Deus está fazendo, né? Nós vemos tudo isso, esses riscos, e isso nos chama a atenção. Não tem como ser alcançado por Jesus e de alguma forma não desejar no seu coração fazer parte, né? Isso é parte do novo nascimento, né? Paulo, quando ele fala sobre a sua vida, ele diz: eu que sou um homem livre, me fiz escravo de todos para levar muitos a Cristo, porque verdadeiramente essa liberdade nos leva a um desejo real de servir a Deus nos seus propósitos, na sua vontade, pregando o Evangelho. Mas eu sei que no meio disso, e também assistindo uma realidade dessa e conhecendo realidades dessa pelo mundo, perigosas, também existe no nosso coração um medo, um receio. Você fala, eu sei que nem todos somos chamados para situações assim, como essa, né? E eu vou ser sincero para você, eu não sei se eu faria o que o meu pai fez lá, de desafiar os caras, mas ele tem 50 anos pregando aí, ele sabe mais do que eu. Mas, meu irmão, eu sei que nasce isso, e ao mesmo tempo surge esse medo, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você hoje, porque talvez Deus não te chamou para ir para a Nigéria ou para a Ucrânia no meio da guerra, mas na sua própria cidade, no seu bairro, na sua escola, com as pessoas que você conversa. Eu sei que nasce no seu coração um desejo de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, e ao mesmo tempo aquele medo ou preocupação ou vergonha, algum sentimento que impede isso. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria de usar o exemplo desse jovem que nós conhecemos muito bem, que a Bíblia trata como o homem rico. Então no versículo 16 do capítulo 19, a Bíblia diz que um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Respondeu Jesus: há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os seus mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu lhe digo a verdade, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença hoje, Deus, e nós cremos que o Senhor não nos trouxe aqui à toa, existe um propósito em tudo isso. Nós estamos aqui porque o Senhor quer falar aos nossos corações. Então eu peço, fale conosco, Deus, fale conosco, Deus, revele a tua palavra ainda mais dentro dos nossos corações. Pai, mostre, Senhor, a tua vontade, e encha-nos do teu Espírito, Deus. Faça o que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Isso eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu vou tentar resumir um pouco do que eu tenho no meu coração para falar, porque nós já tomamos um pouco de tempo com o vídeo. Mas olha só, esse momento é muito interessante para os discípulos, e eu creio que traz uma revelação muito grande para nós, que desejamos seguir a Cristo, né? E o seguir a Cristo não está só em dizer que nós cremos em Jesus, ou dizer que temos uma religião, mas verdadeiramente fazer parte, viver a vida que só é possível nele, né? Fazer parte do que ele está fazendo, viver uma vida segundo aquilo que nós lemos nas suas palavras, nas escrituras, e que nós sabemos que o céu atrai o nosso coração para viver. E talvez nisso esteja pregar o Evangelho, talvez nisso esteja ir para as nações,
talvez nisso esteja outros pontos de obediência que Deus espera de nós, e que cada um pode dizer aí dentro que o Senhor tem pedido para você, além daquilo que já está na sua palavra, que é muito claro e óbvio, que a gente não tem que perguntar, já está escrito. Só que aqui acontece algo interessantíssimo, porque Jesus, ele está andando com os seus discípulos, os caras estão seguindo ele, estão achando que estão fazendo o melhor possível, eles se acham muito bons, eles fazem algumas perguntas para Jesus do tipo: eu vou sentar à direita e ele à sua esquerda, nós vamos dominar o mundo, nós somos os melhores. Pedro, ele se acha tanto que ele mesmo corrige Jesus. Então os discípulos, eles estão se achando os melhores, né? Os caras estão falando assim: eu estou com Cristo, eu sou bom mesmo, nós vamos conseguir, é isso aí, deixa com a gente, Jesus, daqui a pouco o Senhor senta no banco ali que nós vamos resolver. Essa era a cabeça dos discípulos, é assim que eles pensavam. E aí Jesus está andando com os seus discípulos, e ele passa, primeiro ele vê os fariseus, em um certo momento ele olha para os seus discípulos, ele conhece o coração dos discípulos, e ele fala: olha, se a justiça de vocês não superar desses homens, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí os discípulos, eles caem em si um pouco, eles falam assim: mas espera aí, eles são os grandes santos, né? Exteriormente falando, pelo menos, você fala: mas esses homens, são eles que decoraram toda a Bíblia, que conhecem toda a palavra, que jejuam, que oram publicamente, que eles que estão lá no templo todos os dias, eles que entregaram a vida a Deus realmente. É isso que as pessoas pensavam dos fariseus. Esses eram os homens zelosos, que cumprem a palavra, e nós, quem somos nós? Um era um pescador, o outro um cobrador de impostos, eles brigavam entre si, eles mesmos estavam duvidando de Deus, sabe, tantas coisas que nós vemos, e pela primeira vez talvez caiu a ficha deles de pensar: talvez nós não somos tão bons assim, o que nós temos que fazer agora? Como que nós vamos superar esses caras? Né? Talvez na cabeça de Pedro falou: bom, vamos passar a faca neles, né? Pedro resolvia assim as coisas, vamos tirar eles de campo, aí vai ter só a gente, então nós vamos resolver, né? É uma forma muito extrema de se fazer, mas talvez isso já caiu no coração deles. Como nós vamos servir a Deus? A gente não é igual a esses caras, eu nem sei ler direito, um poderia pensar, eu nem sei falar direito, eu estou aqui seguindo Jesus, a gente nem é tão bem visto assim por todo mundo, aqueles caras ali não gostam da gente também, como nós vamos servir a Deus? E de repente, eles vão andando um pouco mais, e eles passam por esse momento, o jovem rico, que chega até Jesus e faz essas perguntas. Então ele já diz que ele é um homem fiel a Deus, né? Que ele cumpre as leis, que ele tem feito tudo de bom, e os discípulos estão ouvindo isso, e de repente Jesus fala uma palavra para ele, para mostrar para ele onde estava o coração realmente, a confiança daquele homem, e ele vai embora triste, ele não crê em Jesus. A verdade é que ele não creu em Jesus. Se ele tivesse crido quem Jesus era, ele com certeza ele responderia ao chamado de Cristo, mas ele não creu, e ele vai embora triste. Jesus fala algo para os discípulos, que dá uma resposta, que faz com que os discípulos deem uma resposta, assim, muito clara, de sem entender agora como eles poderiam viver, porque Jesus fala: olha, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E nós precisamos entender o que Jesus estava falando com o imaginário dos seus discípulos, porque naquele tempo, para os discípulos, os queridinhos de Deus eram os ricos, o povo pensava assim: o homem que era muito rico, ele é abençoado por Deus, então ele é o querido de Deus, né? Os fariseus então são muito bons, porque eles cumprem todas as leis, e os ricos já são abençoados, porque Deus ama eles, e eles são assim. Essa era a cabeça do povo, porque era uma diferença social gigantesca, ou você era rico ou você era pobre, não existia sair da pobreza para chegar à riqueza, era muito, muito mais complicado do que era hoje. E para os discípulos era isso: olha, esse homem é amado por Deus, com certeza a eternidade é dele. E Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Aí os discípulos ficam em choque, eles dizem: então quem vai entrar na eternidade? Quem pode viver isso que o Senhor tem para nós? Como nós podemos? Então acabou para nós, não tem como, não existe, nós estamos seguindo a Jesus à toa, sabe? Como nós vamos pregar o Evangelho? Como nós vamos viver essa vida que o Senhor nos chamou para viver? Como nós vamos fazer isso? E a resposta de Jesus é muito verdadeira. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: para as pessoas isso é impossível. O que ele fala para os discípulos é verdade, é impossível, não tem como. Pô, você está pensando em pregar o Evangelho na África?
Pô, não tem como. Você está pregando, pensando em pensar o evangelho aí para os seus... Aí não vai ter como, cara. Esse medo seu aí, é verdade, é impossível para você. Não tem como você viver isso. Não tem como você viver o que Deus te chamou para viver, discípulos. Vocês estão me seguindo, né? Os discípulos estão seguindo o homem à toa. Não tem como. Para vocês é impossível. Não tem como vocês viverem isso. Mas Jesus completa a frase, ele diz: mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E hoje eu gostaria de falar com você, meu irmão, para que você pare de viver a vida cristã sozinho. Você não precisa viver isso sozinho. Você não precisa contar com as suas próprias forças. Você não precisa contar com si mesmo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus não espera que nós corramos essa corrida sozinho. Na verdade é impossível. Não tem como. A vida cristã é vivida por Deus, em Deus, para Deus. O que o homem conseguiu fazer sozinho foi destruir tudo. No momento que Deus deixa Adão e Eva sozinhos no jardim, eles destroem tudo. E aí você começa a perceber na Bíblia que existe em Deus uma forma de atuar nesse mundo, que é através do seu Espírito. E Deus, todas as vezes que Ele gostaria de fazer alguma coisa, Ele enviava o seu Espírito. E Ele enviava o seu Espírito sobre os profetas, e Ele enviava o seu Espírito sobre os reis, Ele enviava o seu Espírito, e todo o povo de Deus, eles sempre glorificavam a Deus, e a consciência das vitórias que eles tinham, era sempre em quem Deus era, e nos momentos que eles confiavam em si mesmos, eles sempre perdiam. Você pode ver Moisés, com certeza, ele entendia que ele tinha um chamado do Senhor para a sua vida. Eu quero pregar o Evangelho, Deus, eu quero pregar o Evangelho. E quando ele chega numa idade que ele acha que ele poderia cumprir o seu chamado, ele sozinho vai com as suas próprias mãos, e ele tenta resolver o problema do mundo, sozinho. Ele mata um soldado egípcio, e ele acha que ele estava fazendo algo muito bom para Deus. E o que ele faz? Ele foge, porque ele tentou fazer sozinho. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, na sarça ardente, 40 anos depois, e do povo que ele tinha medo agora, por meio de uma palavra do Senhor, e Deus diz: vá, e eu sou, te enviou até eles, diga que eu sou, diga que eu estou com você, eu vou com você. Quando Moisés pergunta: o que nós vamos fazer? Ele diz: eu vou com você. Moisés diz: eu não sei falar, eu vou encher a sua boca. Moisés diz: eu não sei como eu vou convencer o faraó, eu vou endurecer o coração dele, então eu vou libertar o povo, é Deus. E Moisés vai agora no poder de Deus, ele vai, e ele liberta o povo. E depois você vê grandes momentos da palavra. Davi mesmo, diante de Golias, ele diz: quem é esse filisteu para vir contra o povo de Deus, o exército de Deus, o Senhor dos exércitos? Ele não olha para um filisteu que combate a sua própria vida, ele olha para um filisteu, um mundo mau que está contra Deus, ele olha contra os planos de Deus, ele não está olhando só para si, ele não vive sozinho. A forma com que Deus tem de agir nesse mundo é por meio dele mesmo. Ele encontra pessoas que se rendem a ele para que ele faça. Isso é muito mais claro ainda na vida do próprio Jesus, meu irmão, e é maravilhoso pensar isso, porque eu fico pensando: Senhor, como que nós vamos para a Ucrânia? Ou pensando disso: Senhor, como que nós vamos para a Nigéria? Ou pensando antes: Senhor, como que nós vamos evangelizar aqui em Barueri? Ó Senhor, como que nós vamos convencer essas pessoas? Ó Deus, como que nós vamos falar com elas? E eu fico pensando tudo que nós vamos fazer. Quando o próprio exemplo da vida de Cristo, sendo nosso exemplo, modelo de como viver também, em obediência a Deus também, em pregação do Evangelho também, na missão de Deus. A Bíblia diz que até os seus 30 anos, Jesus não realizou nada, Ele não fez nada. Ele esperou por um momento. E qual momento era esse? Quando Ele foi batizado nas águas, e o Espírito desceu sobre Ele. Porque o Jesus homem, que deixou a sua glória e se fez homem como nós, Ele mostraria aos seus discípulos como viver essa vida que Deus tinha para nós, que sozinho é impossível. Ele falou: é impossível, você não consegue sozinho, não tem como. O que é impossível para você, mas é possível para Deus.
e com a sua própria vida ele mostra isso, e ele é batizado nas águas, e o Espírito Santo vem sobre ele, meu irmão. E naquele momento que o Espírito Santo vem sobre ele, depois daquilo, a terra nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que ele foi para o deserto para ser tentado. Porque ele não foi antes? Porque o Senhor enviou agora? Porque a vitória estava naquele que veio sobre ele, Jesus homem, dependendo do Espírito de Deus. E ele vai ao deserto para se esvaziar da sua humanidade também. Ele vai buscar ao Senhor, ele vai jejuar para se esvaziar também da sua humanidade e depender completamente do Espírito de Deus. E essa é a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje uma realidade onde nós precisamos depender do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Sabe o quanto nós queremos fazer sozinhos, e por pensar em fazer sozinhos nós não fazemos nada. E Jesus, ele foi ao deserto, e ele jejuou 40 dias, levado pelo Espírito Santo, e depois ele voltou do deserto, e o que ele diz ao voltar do deserto é poderoso. É a realidade da igreja hoje, é como a igreja caminha, é a única forma da igreja caminhar, não existe uma outra forma, não existe um método, é alguém. Ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, é por isso que eu estou, isso está acontecendo, o que está acontecendo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É isso que Jesus anuncia ao mundo, antes de começar o seu ministério, antes de ir enfrentar o mal, antes de ir contra Satanás, antes de pregar o Evangelho aos perdidos, e passar por tudo que ele iria passar. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Meu irmão, aquilo que o Senhor está te chamando para viver, e o que vai te chamar para viver, e lá no evangelismo, você precisa começar a depender de Deus, colocar o seu coração em dependência, porque nós não conseguimos viver essa. Talvez nós possamos criar uma religião, nós podemos criar fórmulas, nós podemos criar métodos, mas sem o Espírito Santo é impossível viver essa vida cristã que o Senhor nos chama para viver. O próprio Jesus dependente do Espírito. E, meu irmão, é tão fascinante, se você for ler a vida de Jesus e ver como a sua vida era dependente. Será que ele precisava orar? Será que ele precisava jejuar? Jesus? Mas ele, na sua humanidade como nós, sendo nós, você precisa entender, Jesus era como a gente. Ele passou o que nós passamos, ele sentiu o que a gente sentia, os medos, os temores, as preocupações, poderia passar na sua cabeça, as tentações. A diferença é que ele não caía em nenhuma dessas. Mas todas as vezes que Jesus tinha que fazer uma grande decisão, você vê, ele passava a noite em oração. O que isso demonstrava? Demonstrava a ele a dependência que ele tinha de Deus. Mas hoje muitas vezes nós queremos viver um evangelho dependente de nós mesmos, né? São os meus planos, são o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, e é tão limitado o que a gente consegue fazer. Mas quando a gente aprende esse segredo que Deus nos deu, Jesus, quando ele vai introduzir o Espírito Santo aos seus discípulos, ele diz: olha, é bom que eu vá, porque se eu for, o Pai enviará a vocês o Consolador, ou em outras traduções, o Encorajador, aquele que ensinará todas as coisas. Na verdade ele está falando assim: olha, você vai receber o que você precisa. Quando os discípulos dizem: nós estamos prontos para pregar o Evangelho, Jesus, nós estamos prontos para ir aos confins da terra, nós estamos prontos. Jesus sabia, Jesus via de antemão, ele sabia dos seus temores, das suas falhas, do que aconteceria, que era impossível de se fazer sozinho. Ele diz: não, espere na cidade, não vai sozinho. Eu não estou te chamando para fazer nada sozinho, meu irmão. Isso aqui não é para que você corra com a sua própria força, não é com a força do seu braço. Não é. Deus pode até usar as qualidades que Ele colocou em nós mesmos, mas tudo acontece por meio do seu Espírito. Sabe, é o mover do Espírito que toca os corações, que convence os corações. E muitas vezes nós sabemos disso, mas nós não confiamos nele. Nós não confiamos em Deus para realizar a sua própria vontade em nós. Quer ver uma forma muito simples de demonstrar o quanto você depende de Deus? O quanto você ora.
o quanto você ora mostra o quanto você depende, porque a oração é nada mais do que clamar para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Mas nós oramos 5 minutos e trabalhamos as outras 24 horas. Mas se nós orássemos as outras 24 horas e deixasse Deus trabalhar os 5 minutos, o que aconteceria com esse mundo? E se torna tão difícil porque nós queremos fazer sozinhos. Se torna tão pesado porque é pela nossa própria força. Se torna impossível, na verdade. Quando nós chegamos na África, eu aprendi com meu pai, todas as vezes que nós vamos para alguma missão, nós sempre fazemos 3 dias de jejum antes. Porque não tem, meu irmão, o que nós vamos fazer num mundo desse? Como que pode acontecer alguma coisa? Que poder nós temos? Que poder nós temos para mudar a vida de alguém? Que poder nós temos para transformar a realidade de alguém? É tão limitado. E que se nós não dependemos de Deus, nada acontece, mas o Senhor quer nos levar a essa vida, onde Ele é presente. Onde nós podemos andar como os discípulos andaram, dependentes como Jesus andou, dependentes do Espírito Santo. Olha para você ver em Atos, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, olha como ele dependia, e será que nós podemos chegar a um nível desse também? Ele diz, Lucas diz sobre Jesus, tendo Jesus deixado os seus mandamentos aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo foi elevado aos céus. Imagina a dependência desse homem que até para ensinar, ele ensinava por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer, e a mesma Bíblia diz que o Espírito conhece o coração do Pai. O intermediador, o que conectava, o que fazia acontecer era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o responsável pela obra de Deus nesse mundo, ele foi deixado a nós para completar o que Jesus começou. Meu irmão, esse é o segredo da vida, você não precisa de mais nada, você precisa dele. Sabe, eu me lembro no começo do ministério, quando o Senhor me chamou e eu comecei a me apaixonar por avivamento, e isso começou a ficar claro para mim, eu pensava, é só isso mesmo, é isso, eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para mudar o mundo, nós precisamos do Espírito Santo para alcançar as pessoas, e como eu posso ter mais do Espírito? Essa era a pergunta, como, Senhor? Porque existe mais de Ti. O Senhor pode curar um enfermo, o Senhor pode ressuscitar um morto, o Senhor pode mudar uma nação toda, o Senhor pode tocar uma cidade, como o Senhor fez durante a história, foi por meio do Seu Espírito. Jesus dependeu do Seu Espírito, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, quando o Espírito Santo vinha, ele rompia com medo, com preocupações, com inseguranças. O mesmo Pedro que antes teve medo diante das pessoas, depois de ser cheio do Espírito Santo, anunciou a todos eles que eles haviam crucificado Cristo. Olha, ele teve medo de morrer, agora cheio do Espírito Santo, ele prega e anuncia, 3.000 pessoas se convertem. Alguma coisa mudou na vida daquele homem, porque ele foi cheio do Espírito de Deus. A grande promessa de meu Pai, de todas as promessas que a Bíblia tem, uma só é chamada a promessa de meu Pai, e por ela nós buscamos tão pouco. Nós pedimos tantas coisas a Deus, irmãos, nós queremos que Deus faça tantas coisas, mas quando os discípulos chegaram para Jesus, percebendo em Jesus, que existia algo de diferente nele, ainda não estava tão claro para os discípulos o que era, eles ainda estavam confusos, quem é esse homem, será que ele é mesmo o que a gente pensa? E ele chegou para Jesus e perguntou, Jesus, ensina-nos a orar, nos ensina, o segredo é a oração, é isso, o Senhor desce lá do monte, e os paralíticos levantam, o Senhor desce do monte e anda sobre as águas, o Senhor desce do monte e multiplica pães e peixes, então me ensina essa oração aí. E Jesus responde para os seus discípulos, ele fala, olha, a oração é como um homem que vem e esmurra a porta à noite, porque ele precisa de pão, ele tem fome, ele bate na porta, e é porque de madrugada o seu amigo não quer dar pão para ele, mas porque ele insiste, aquele homem responde mesmo de madrugada, e dá pão a ele, ele diz, por isso bata, peça e busque, porque se vocês que são maus, sabem fazer o bem para alguém, você sabe dar pão para alguém, você sabe dar presente para o seu filho, você que é mau, e nós sabemos, você que é egoísta do jeito que você é, né? A gente sabe,
Você que é cheio de você mesmo. Você que tem que ter tanta paciência com a esposa e a esposa com o marido. Você que sabe dar bom presente para o seu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo a quem o pedir. Veja isso, meu irmão. Os discípulos falaram: nos dá o seu segredo aí, nos ensina a orar, nos fala como que isso acontece, como que tudo isso está acontecendo que nós estamos vendo, como viver essa vida. Jesus disse: então bata, peça, busque pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, é dele que nós precisamos, é dele, é ele que faz as coisas acontecerem, ele é o responsável. Nós não precisamos lutar sozinhos essa batalha, é impossível para nós sozinhos, mas com ele tudo é possível, com Deus tudo é possível. E ele foi aquele que o Senhor deixou para nós, o Espírito Santo, para nos encorajar, para nos ensinar. Ele é o segredo da nossa vida. Quando os discípulos falam: Senhor, chegou o tempo, ele fala: esperem na cidade, até que sejais revestidos de poder, porque quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas. Então, meu irmão, você quer pregar o Evangelho a todo mundo, você quer cumprir a vontade de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que quando me falaram que se eu orasse em língua, isso edificava a mim mesmo. Irmão, eu comprei um relógio de cronômetro, coloquei no braço e falei: eu vou viver o que Deus tem para mim, cara. E todos os dias eu cronometrava a minha oração. Não era para disputar comigo mesmo, era para me encorajar, sabe, de olhar e falar assim: opa, hoje foi 1 hora, amanhã vão ser 2 horas que eu vou orar, e amanhã serão 3 horas, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero correr sozinho, eu não quero achar que eu estou vivendo a vida cristã quando eu não estou vivendo. Eu quero ver mudanças reais, eu quero ver o que esses homens viram, eu quero ver o mundo ser tomado e virar de ponta cabeça. Eu quero ter essa ousadia de enfrentar os deuses que têm destruído a humanidade, esses demônios. Eu quero ter essa ousadia de entrar no inferno e tirar as pessoas, mas eu sei que sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, eu sou tão limitado, eu tenho medos, eu tenho preocupações, eu tenho vergonha, eu penso muito em mim mesmo, tantas coisas que me impedem. Mas existe alguém que está interessado em fazer de mim um vaso de honra, sabe, existe alguém interessado em usar a nossa vida, em fluir através da nossa vida. Mas o quanto nós nos entregamos a Ele, sabe, o quanto nós nos entregamos ao Espírito, o quanto que nós desejamos que isso aconteça. E eu tenho certeza que hoje existe um desejo no seu coração de servir a Deus. Por isso busque o Espírito Santo, meus irmãos, busque o Espírito Santo. Se você ora em línguas, passe mais tempo do seu dia orando em línguas, sabe, passe mais tempo do seu dia na presença de Deus. Eu fico pensando o que aconteceria se nós acreditássemos realmente no Espírito, sabe, o que aconteceria se nós verdadeiramente fôssemos cheios do Espírito Santo, porque é isso que marcou o mundo e para os próprios discípulos, quando falaram sobre Jesus. Atos 10, 38, eles dizem: porque Jesus era cheio do Espírito Santo, e ele andava por todas as partes. Jesus, cheio do Espírito Santo, andava por todas as partes. O que é claro sobre esse homem que nós estamos anunciando, é que Deus estava com ele, Deus estava com ele. E nós podemos ter Deus nas nossas vidas, nós podemos ter mais de Deus, nós podemos diminuir a nossa voz, nós podemos diminuir a nós mesmos e deixar que Deus cresça nas nossas vidas. Meus irmãos, eu posso ser sincero com você, momentos de muito poder de Deus na minha vida sempre foram regados de muita oração, muita oração. Sempre que existia mais oração, existiam mais moveres, mais coisas acontecendo, coisas que eu não consigo explicar para você. Menos oração, menos poder, mais esforço, cansaço. Mais oração, mais Deus. Ele disse: você quer viver isso? Dependa de Deus. E hoje mais do que nunca nós lutamos contra tudo que tenta
tomar a nossa vida desse lugar, onde nós dependemos do Senhor, onde nós tiramos tempo do nosso dia para orar, para buscar a Ele. Nosso celular, quanto tempo? Basta você olhar aí o relógio, seu celular te diz, ele joga na sua cara o quão desinteressado você é com Deus. É terrível quando eu abro isso daqui e vejo isso, meu irmão. Me lembra a história do David Wilkerson. David Wilkerson, sabe, o ministério dele tocou os Estados Unidos e todo mundo de uma forma tão poderosa, meus irmãos. Num dos momentos mais complicados e perigosos da América, aquele homem foi levantado por Deus para pregar as gangues de Nova York, sabe, em muitos perigos. E ele diz que um dia ele estava assistindo a sua televisão, e ele passava 2 a 3 horas por dia assistindo a sua televisão, e Deus falou com ele. Deus falou: e se você, ao invés de assistir a sua televisão por 2 ou 3 horas por dia, você começasse a orar por 2 a 3 horas por dia? E ele pediu às vezes a gente faz isso, ele pediu a Deus uma confirmação. Ele disse: então se eu vender minha televisão até amanhã, eu não lembro a hora exata, mas era tipo bem cedo, 10 horas da manhã, é o Senhor falando comigo. Ele colocou o anúncio num dia anterior, antes das 10 horas alguém comprou a televisão. Aí ele falou: meu Deus, o Senhor quer que eu ore? E ele passou aquele tempo que ele passava entretido com qualquer outra coisa que às vezes nem faz tanto mal para nós, mas rouba o nosso tempo, rouba a nossa devoção, rouba aquilo que nós deveríamos estar clamando realmente para fluir nessa vida que Deus tem para nós. Ele começou a orar, e ele passou 2 anos, veja, não necessariamente você vai começar a orar amanhã e depois da manhã você vai viver o que você espera, porque Deus constrói em nós, Ele vai construindo em nós muito mais interessado do que Deus tem para fazer lá, Ele está interessado no que Ele tem para fazer aqui também. E 2 anos depois ele foi enviado por Deus para Nova York, e aquela nação experimentou um avivamento gigantesco, porque um homem decidiu buscar a Deus. O que aconteceria se nós decidíssemos hoje buscar a Deus? O que aconteceria se hoje o maior desejo da nossa vida fosse buscar a Deus? Se o primeiro pensamento do nosso dia, a partir de amanhã, fosse buscar a Deus? Sabe, se a maior vontade da nossa vida fosse buscar a Deus? Se nós entendêssemos realmente o segredo e o poder que existe nele, ao invés de ficar lutando tanto sozinhos, nós dependêssemos dele, o que aconteceria conosco? O que aconteceria conosco se nós nos entregássemos a isso que Jesus nos mandou? Quando os seus discípulos queriam fazer a obra, ele disse: espere na cidade. E talvez seja esse o nosso momento, de esperar na cidade. Mas qual é essa espera? Sabe qual é a espera que a Bíblia diz? Esperei no Senhor. O que era esperar? O que é esperar em Deus? Será que esperar em Deus é você falar assim: olha, eu vou viver a minha vida, Senhor, quando o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor lembra de mim, eu estou esperando? Será que isso é esperar em Deus? Irmão, eu estou falando sobre algo que vai mudar a sua vida para sempre. Mudar a sua vida para sempre. Daqui 10 anos você vai, se você levar a sério o que a palavra diz para buscar a Deus, você não vai se reconhecer daqui 10 anos. Você não vai conseguir explicar o que aconteceu. Fugirão das suas palavras. Você não vai conseguir comprovar como isso foi possível, porque é sobrenatural, é Deus em ação. Eu esqueci o que eu estava falando. Se nós entregarmos a nossa vida, amor, o que eu estava falando antes disso? Esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Aleluia, glória a Deus. Está de olho na mensagem, isso é bom. O que é esperar em Deus, irmãos? Quando Jesus falou para os discípulos: espere, porque talvez nós estamos aqui, Senhor, eu quero fazer, eu ainda não estou pronto. Senhor, eu quero fazer, eu ainda tenho tantos sentimentos, medo, preocupação. Senhor, o que eu quero fazer? O que os discípulos fizeram, meu irmão? Eles foram jejuar e orar. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus não é se ocupar de todas as outras coisas para que Deus em algum momento decida fazer. Esperar em Deus é se entregar a Ele. Os discípulos foram orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar, para ouvir, para ver o que Deus estava para fazer. É isso que o Senhor nos chama para viver. Porque, meu irmão,
Talvez nós podemos fazer tantas coisas boas, mas é muito maior o que Deus faz. É muito melhor o que Deus faz. E se nós nos entregarmos para que Ele faça. Esses dias eu estava lendo um pouco da história de John Wesley e os seus missionários, e eu percebi, sabe, algo muito claro que existia na vida deles. Ele falou assim: olha, ninguém pode ser ministro aqui na nossa equipe se não jejuar pelo menos 2 dias por semana. Por quê? Porque não vai conseguir fazer o que nós temos que fazer. Não é porque você não é digno, ou não é porque você não é bom o suficiente, é porque nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus para que as coisas aconteçam. E nós sabemos que o caminho para encontrar a Deus é buscar a Deus. A Bíblia diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. A Bíblia diz que o dia que nós buscarmos de todo o coração, nós os encontraremos. A Bíblia diz: bata, peça, busque. E se nós batermos, pedimos e buscarmos, as portas se abrirão, Ele responderá. Não é que Deus quer que nós vivemos uma vida, né, que as pessoas às vezes pensam sobre jejum e oração e pensam que é algo tão terrível, meu Deus. Não, na verdade Deus quer que nós vivamos algo maravilhoso, mas nós não vamos conseguir viver sozinhos. A resposta de Jesus aos discípulos: é impossível para você, é impossível para você, é impossível, mas o que é impossível para você é possível para Deus. Então volte o seu coração para Ele, entregue a sua vida a Ele, viva uma vida onde o Senhor é a prioridade, sabe, Ele é a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, sabe, prioridade. Então, qual é a prioridade? Senhor, eu quero aprender a ter o Senhor como prioridade, porque verdadeiramente eu quero viver isso. Eu sei que você quer viver isso também. Se fosse o contrário, você não estaria aqui hoje, meu irmão, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Nós queremos viver isso, mas sozinhos é impossível. Por isso Deus diz: volte-se a mim, espere por mim, dependa de mim, e as coisas vão acontecer. Sabe quantos testemunhos nós ouvimos do que Deus fez? Talvez nós podemos viver essas maravilhas que Deus faz, que Deus fará. Talvez você pense que é uma vida muito difícil orar e jejuar. Não, meu irmão, viver uma vida difícil é viver uma vida sem oração e sem jejum. Vai por mim. Sabe, eu acredito que só consegue viver uma vida sem orar quem nunca viveu uma vida orando. Porque, meu irmão, viver uma vida orando é muito mais interessante. Sabe, viver uma vida dependente de Deus é glorioso. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, e eu creio enquanto eu estava orando ali, eu senti da parte de Deus que essa igreja vai começar a experimentar um avivamento ainda maior, como corpo, mas pessoais, avivamentos pessoais. Sabe, Deus, Ele vai começar a te visitar de formas que você nunca viveu até hoje, meu irmão. Eu creio que está se abrindo um novo tempo para a sua vida de intimidade com Deus. De intimidade com Deus, porque é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. E você vai passar a ter as suas próprias experiências com Deus. Um avivamento vai acontecer aí nesse lugar. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Enfermos serão curados, conversões, o que Deus pode fazer. Mas, meu irmão, quando você estiver vivendo isso, não volte para trás. Não comece a viver sozinho depois, quando as coisas começarem a acontecer. Continue naquele lugar, continue na dependência de Deus, porque coisas ainda maiores acontecerão. Talvez nós olhamos para Jesus e falamos: Senhor, é impossível, eu não consigo, é muito difícil tudo isso. E Jesus fala: eu sei, por isso que eu estou com você. Por isso que eu morri, ressuscitei e envio o meu Espírito até você. Porque realmente era impossível. Mas pegue nas minhas mãos, entregue o seu coração a mim, entregue o seu tempo a mim. Sabe, entregue, e veja o que é possível.
porque o que é impossível para você é impossível, mas veja o que é possível comigo, veja o que é possível de se viver. Nós podemos ver um pouco, claro, do que aconteceu. Você quer ver o que aconteceu? Um dia 3.000 pessoas se convertendo. Você quer ver o que aconteceu? Uma igreja que nos anos 100 tinha 20.000 convertidos, para os anos 300, 20 milhões. Em 200 anos, um crescimento assim, numa época em que a igreja não era bem-vinda, era perseguida, as pessoas morriam, não tinha Bíblia como nós temos hoje, não tinha internet, não tinha aconselhamento pastoral livremente para você vir na igreja, e não tinha nada disso, e a igreja cresceu como cresceu. Você quer ver a igreja que mais cresceu nos últimos anos? A igreja na China, que é uma das igrejas mais perseguidas. E eu vou contar um testemunho para orar. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, ele era um pastor da Assembleia de Deus, cria nos dons do Espírito, e ele foi convidado para ir fazer uma turnê com alguns outros líderes para conhecer a igreja na China. E ele disse que nessa turnê existiam irmãos que não acreditavam no mover do Espírito, acreditavam que o que Deus fez, Deus já fez, agora é por nossa conta, né? Deus não fala mais, Deus não se move de uma forma sobrenatural mais. E eles foram, e esses irmãos sempre tiravam um sarro dele, dizendo: "Oh, cuidado com essa língua de fogo aí, vai me queimar, né? Não fala muito perto de mim", né? Falando em línguas, zoando ele. Tudo bem, ele ficou tranquilo, ele chegou. Eles foram visitar um líder da igreja da China, meu irmão, e isso é muito glorioso, porque aquela igreja era a igreja que mais cresceu no meio da maior perseguição que você possa imaginar, todos os líderes sendo presos, irmãos morrendo, mas a igreja crescendo, sabe? Não era uma mensagem atrativa, não é venha ao Senhor e você vai conquistar todas as bênçãos do mundo, não era isso que conquistava o coração, não era essa a mensagem, era venha e perca tudo que você tem, na verdade era isso. Mas conquiste a Cristo, ganhe a vida eterna, viva pelo que é real. E aquela igreja só crescia, eles foram, e ele disse que para encontrar esse líder, eles entraram em uma loja, e da loja eles passaram por uma porta, e dessa porta eles passaram por outra porta, e para se perder no caminho, realmente era um labirinto, para chegar numa sala secreta, em algum lugar escondido, e lá estava esse senhorzinho sentado, bem velhinho, ele tinha acabado de sair da prisão, um senhor que tinha ficado 20 anos na prisão, e na China, a patente ministerial é quantos anos na prisão você ficou. Então aquele velho era bem respeitado, 20 anos preso, ele pode ensinar alguma coisa para nós. E ele saiu, e estava a esposa dele, e o intérprete, todo mundo se assentou, e aquele pastor sentou no chão, e ele falou assim, primeira coisa que ele falou: agora eu vou ensinar para vocês o segredo dessa igreja, o segredo da igreja da China. E todo mundo parou para escutar, e aquele homem começou a orar em línguas. O que ele estava dizendo? O segredo da igreja da China é o Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Tudo isso tão difícil que você está passando, e coisas que você está vivendo, é o Espírito Santo que você precisa. As respostas que você espera, é o Espírito Santo que você precisa. E nessa manhã eu quero orar por quem quer receber um toque novo de Deus. Talvez ser batizado no Espírito Santo, talvez você ainda não foi. Por que não hoje? Sabe, nós precisamos nos entregar a Deus. Nós precisamos nos entregar ao seu Espírito, para que essas palavras se tornem vivas dentro de nós, e a gente possa viver o que o Senhor nos chamou para viver. Fique de pé, por favor, porque a gente não vai conseguir sozinho, é impossível para nós, mas é possível para Deus. Quando os discípulos estavam com medo, eles estavam perseguidos, eles estavam com medo, eles oraram para que Deus nos desse coragem, Atos 4, e a resposta de Deus não foi coragem, a resposta de Deus foi Espírito Santo. A Bíblia diz que eles oraram e tremeu de novo o lugar, e o Espírito veio sobre eles, e quando o Espírito veio sobre eles, eles pregaram corajosamente.
Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos receber mais do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado a Ele. Nós precisamos de Deus. Talvez você leia essa palavra e você muitas vezes não entende o que ela está dizendo. Sabe, deixa o Espírito Santo te ensinar o que Ele está falando. Deixa te mostrar, ir mais a fundo, tomar o seu coração, convencer o seu coração. A palavra diz, é o Espírito que nos convence. Talvez você está desencorajado no ministério, você está desencorajado com a vida, e você não sabe como continuar. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz, Timóteo, não te foi dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Por isso abane a chama do dom de Deus que há em ti. Abane essa verdade, o Espírito Santo que há em ti, abane ele. Sabe, faça com que ele aumente no seu coração. Coloque lenha nesse fogo. Para de tentar fazer sozinho, irmão, com as suas próprias forças. Talvez você está aí lutando por um familiar seu há tanto tempo, orando por ele, pregando para ele. Sabe, comece a depender mais de Deus para que isso aconteça.